Eu quero ajudar você a chegar no seu ponto B, no estado desejado. Eu quero ajudar você a parar de tentar e ter resultados realmente extraordinários, acima da média. Mas para eu te ajudar, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você assista essa aula toda, que você fique comigo nesse vídeo, para que você possa, no mínimo, pensar fora da caixa. No mínimo, olhar e dizer, esse tema até que é interessante. Se você ainda não me conhece, eu sou Eric Pereira, eu sou treinador mental e hipnoterapeuta e eu amo, absurdamente eu amo transbordar, entregar conteúdos para provocar o processo de transformação nas pessoas. Mas como eu sempre digo, não adianta eu estar aqui disponível para entregar se você não está aí disponível para ouvir, se o seu coração não for ensinável, ok? Vamos lá? Vamos direto ao ponto? Muitas pessoas que eu converso, ou mentorados ou clientes meu em consultório online, já que eu só atendo online, falam para mim das dificuldades que eles têm no dia a dia, não ao nível... Também tenho pessoas que vêm com ansiedade, depressão, querem parar de fumar e tá tudo certo. Mas eu quero focar nas pessoas que me dizem, estou tentando, mas eu não consigo. Quero muito ir para um ponto B, eu consigo visualizar, eu consigo sentir onde eu quero estar. Mas por que eu não me transporto de um ponto ao outro? Eu não estou dizendo de uma vez, tá, gente? Estou dizendo, por que eu não vejo evolução na minha vida? E eu vou trazer algumas coisas e algumas delas podem ser. A primeira delas é que talvez você não tenha uma sustentabilidade da sua ideia, ou seja, o seu ponto B, o seu estado desejado, ele não está tão fortalecido. A primeira coisa que nós precisamos é entender ponto A como estado atual, ponto B como estado desejado, correto? Então aqui no ponto A, eu tenho que entender como eu estou todos os dias sentimentalmente, como a minha mente tem trabalhado, o que eu tenho pensado, quais são as crenças que me limitam, quais os pensamentos que mais se repetem sobre mim, quais os pensamentos das outras pessoas que mais se repetem sobre a minha pessoa, porque isso faz com que eu comece a olhar o tipo de vida que eu estou tendo, ok? Se eu quero um ponto B, ele tem que ser muito claro. E tem gente que fala assim, é claro, eu quero morar na França. Isso não é claro o suficiente. Você quer morar quando? Você quer morar com quem? Você quer morar onde? A França é muito grande. Você quer fazer o que enquanto você estiver morando lá? Qual é a definição que você tem do seu futuro? Qual tipo de corpo você quer ter quando você está lá? Quem é que vai estar ao seu lado? Como vai ser essa rotina? Que horas você vai acordar? E a grande pergunta é por que morar lá? E quando eu começo a fazer perguntas dessas para os meus mentorados, alguns falam, eu não sei, eu sinto o que eu quero. Sai dessa treta, sai dessa conversa de eu sinto o que eu quero. Porque nós precisamos trazer para a mente coisas mais específicas para que elas possam ser trabalhadas. Imagine comigo, o nosso ponto B é onde nós queremos estar. Então eu vou continuar com a brincadeira da França. Quando você olha e pensa assim, eu quero morar lá porque eu gosto de Paris, eu gosto... Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta de alguém que já foi em Paris mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes. Passei vários finais de ano lá. Você quer morar em Paris pelo romantismo da cidade ou você realmente conhece o que é Paris? Você já foi para o subúrbio, você já percebeu a parte suja da cidade, os assaltos, os problemas que a cidade tem tido com a questão religiosa. E aqui eu vou te trazer uma série de situações que você pode não gostar. E enquanto eu vou trazendo, olha quem está ali. Quem resolveu participar. Ele vai pular aqui em cima, ele está se preparando. Eu falo, ele quer estar junto, não adianta, gente, ele quer participar. Obrigado, Edinho. Então, a gente tem que começar a pensar, são nos detalhes. Quer ver um detalhe muito importante? Eu quero morar na França. Tá tudo bem, legal, acho a sua ideia ótima, mas você fala francês? Quando você vai começar a língua? Porque não é uma língua tão fácil, não é uma língua que você... Não é eu estar aqui em Portugal e dar um salto na Espanha e me desenrascar no espanhol. Você não se desenrasca no francês. É sobre isso que eu quero trazer para sua consciência. O meu objetivo ele está muito claro, porque como é que eu construo uma estratégia se não tem clareza? O quanto você precisa guardar todos os meses, por quanto tempo para você ter uma almofadinha, sabe, um cofrinho, um conforto para você realmente começar na França. Eu e minha esposa 100% online, nós já não atendemos presencialmente. E esse viver online me permite morar onde eu quiser,
de qualquer forma, mas eu preciso seguir algumas regras. Qual é a número 1? O que vocês acham? Ter uma ótima internet. Ter equipamentos como esse para eu poder estar gravando e falando e editando. Alguns programas específicos. Então, para nós, faz muito sentido esse tipo de vida. Ainda dou treinamentos presenciais, ainda dou palestras presenciais, dou algumas formações presenciais, mas quase tudo nosso é online, mas os atendimentos são 100% online. Então a minha comunicação ela tem que ser mais online. Eu tenho que estar mais dentro do online para que as outras pessoas me vejam, porque tem pessoas que não querem estar não adianta eu dar uma palestra presencial e no final as pessoas se entusiasmam com o show que nós damos ali. E aí fala, eu quero um atendimento. Eu falei online. A pessoa, não gosto. Estão compreendendo onde eu quero chegar? É muito importante que você defina onde você quer estar, que você se veja nesse lugar, que você se sinta nesse lugar e que você consiga operar dentro desse lugar. Mas, Eric, eu não sou médico. Calma, não é esse tipo de operação. É operar aqui dentro de você. Então, quando eu sento, e eu quis gravar nessa poltrona, porque normalmente eu faço aqui, quando eu estou aqui, então eu fecho os meus olhos e eu começo a me imaginar. Quantas vezes eu me imaginei em cenários que eu não me senti confortável? Então eu pensava, caramba, isso não vai funcionar, esse ponto B não é de verdade. Esse ponto B pode ter um pouco do meu ego, esse ponto B é qualquer coisa, menos realmente o que eu quero. Porque o ponto B não estava claro para mim, ele não estava limpo na minha mente. Quando eu vou para um lugar e eu começo a imaginar as pessoas que eu estou falando, com quem eu estou me conectando, da forma que eu estou me conectando, como eu estou me sentindo, eu coloco assim um sorriso no rosto na hora da minha meditação, na hora que eu estou ali visualizando, eu realmente me sinto nesse ambiente, eu penso, esse é o caminho, eu estou no caminho certo. E entre o meu ponto atual, o estado desejado, o quanto mais eu consigo fechar os meus olhos, eu não estou falando de transes complexos, eu não estou falando de auto-hipnose sob medida, apesar da auto-hipnose te ajudar imensamente a entender isso, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de você realmente se conectar, eu estou falando de realmente você fechar os olhos para o mundo externo e abrir para o interno, eu estou falando de você alimentar dentro de você uma crença, uma certeza, um poder absoluto de você dizer, eu já me sinto lá. Mas cuidado, porque o cérebro ele acredita naquilo que você imagina. E existe uma corrente da psicologia que diz que quando nós imaginamos muitas vezes o estado que nós já estamos, ele parece acreditar que é real e ele para de se esforçar. Então é importante você ficar atento a isso. Eu já vi um grupo de estudo de pessoas que se imaginavam mais magras e realmente elas ficaram 6 anos trabalhando e elas se imaginavam tão magras no começo que o estudo no primeiro ano deu errado. Porque elas se sentiam tão bem que elas comiam sem culpa. E não é sobre isso. Eu não quero me imaginar na França, ou me imaginar no Brasil, me imaginar tendo uma casa de praia. Muitas vezes eu acordava de manhã com uma caneca na mão, imaginando eu de hobby, logo cedo, vendo uma paisagem, morando num lugar que eu amo, que é Segóvia, na Espanha. Ai, acordando naquela cidade. E aí eu fui morar lá, e eu tive essa varanda, eu tive essa oportunidade de viver esse momento que eu queria. Mas dentro de mim não era um morar para sempre, um morar eterno, mas eu me imaginava lá. Mas no começo eu pensava, caramba, eu gosto tanto de me imaginar em Segóvia que eu não estou fazendo nenhum movimento para ir para lá. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você imaginar aqui, você tem que terminar essa mentalização, que ela é sem nenhum segredo, eu já vou entrar um bocadinho para você entender como é. E depois, quando eu abrir os olhos de volta, eu falo, ok, então agora eu vou pegar o meu caderno, vou pegar a minha caneta e vou escrever hoje o que eu estou fazendo para melhorar 1% para atingir esse objetivo. Presta atenção, porque eu não acho que é saudável, apesar de alguns dizerem que é possível, é diferente possível do saudável, de você colocar 100 metas ao mesmo tempo que ele atingir. Procura trazer para cá uma que faça sentido, uma de cada vez. Eu, por exemplo, eu gosto muito de metas muito grandes, porque elas estão lá no futuro e dentro desse composto do todo tem partes. Então eu sei que tem partes que tem que mudar. Por exemplo, eu idealizo que eu e a Sheila, nós idealizamos isso, porque nós vamos morar em muitos lugares, ainda que nós vamos conhecer o mundo todo e que nós vamos estar online, então nós não precisamos de muita coisa para viajar o mundo todo. Entende a minha pegada? E nesse viajar o mundo todo, nessa responsabilidade, nós vamos fazer acontecer. Dentro de mim, esse todo maravilhoso, eu tenho partes. Então eu preciso melhorar ainda mais a minha saúde. Então por isso que eu tomo conta da minha alimentação. Tá claro isso?
E eu imagino que para eu ter uma força para poder viajar o mundo todo, eu preciso ter uma reserva financeira maior. E é por isso que nós trabalhamos mais nesse momento, para ter uma reserva financeira para um futuro. Aí eu olhando para tudo isso e dessa forma que eu quero viver, eu imagino que a minha espiritualidade ela tem maior. É por isso que eu dobro meu joelho no chão, por isso que eu converso com Deus todos os dias. Eu converso várias vezes no dia. Por isso que cada vez mais a minha intimidade em Deus melhora. Sem nenhum fanatismo, sem nenhuma igreja, sem nenhum templo, sem nenhum uau, eu sou agora um crente com a Bíblia debaixo do braço. Na minha posição, eu não sou contra nenhuma religião. Tem um Buda aqui na minha sala, que não representa religiosidade para mim, ele representa só paz, só tranquilidade, só meditação, mas o meu Deus vivo, esse Deus que eu amo demais e que eu ouço sobre ele e que eu vivo a vida intensamente com ele, é um Deus que está dentro de mim. É um Deus que me sustenta. Então, nesse todo, Deus para mim é importante. Pode ser que o que eu esteja dizendo para você não seja, e tá tudo bem. Mas você precisa encontrar o que faz sentido para você, para nesse todo você colocar as suas partes. Então, o objetivo grande faz com que eu olhe para os objetivos maiores. Tá claro isso? Sim ou não? 11 minutos de vídeo, por favor, escreva aí sim ou não, porque... Ou melhor, escreva assim, ó, tá claro isso? Então não, tô um pouco confuso. E faz a pergunta que eu vou ter todo o prazer em responder para você. É muito importante nós sabermos o que nós queremos e da forma como nós queremos. Houve uma época na minha vida que eu queria muito estar aqui, só aqui. Então o que eu fiz? Comecei a comprar coisas, sofá e cama, e guarda-roupa e mesa e quadros. E aí essas coisas materiais, coisas, fazem com que eu fique cada vez mais ancorado e mais preso num lugar. Se a minha visão e da minha esposa é vamos ganhar o mundo e vamos levar a nossa mensagem, vamos ajudar as pessoas a uma câmera de distância, a uma internet de distância, e isso é possível, caramba, eu não quero que a minha mensagem seja só para, sei lá, 8 pessoas que eu consigo atender todos os dias. Eu quero que minha mensagem seja para as milhares de pessoas que fazem parte dos meus programas terapêuticos. Eu quero que minha mensagem seja para as milhares de pessoas que no futuro podem estar aqui no YouTube. Eu tenho uma visualização com esse canal, sabia? Eu fecho os meus olhos, eu devo estar chegando a 2.000 inscritos, é um canal muito novo, eu nunca trabalhei no YouTube, e às vezes eu começo a imaginar que eu vou acordar numa quarta-feira qualquer e vou entrar no YouTube, e quando eu vou olhar eu vou falar, céus, que isso? E eu vou gritar à minha mulher, ela vem correndo, e ela fala, o que aconteceu? Toda preocupada, e eu falo, você precisa olhar isso, olha esse canal, e ela vai falar, meu Deus, como isso chegou a 1 milhão de pessoas. Olha esses vídeos, esse vídeo viralizou e as pessoas estão nos seguindo e elas estão, olha os comentários, e os comentários são assim, ó, estou mudando a minha vida, muito obrigado por essa dica, eu estava na beira da separação e de repente eu percebi que a situação não era falta de amor, era excesso de conflito, como a Sheila diz, e diz muito bem. Outra pessoa vai dizer, eu já eliminei 40 quilos e o seu programa vale muito a pena, obrigado para você, obrigado pela Sheila. E eu começo a ver comentários de todos os lados, e eu aqui de olhos fechados começo a ficar tão alegre, porque eu penso, as pessoas entenderam que não é só seguir, elas estão compartilhando a mensagem, porque está sendo bom para elas, porque se não está sendo bom para você, não compartilha. Mas se está sendo bom para elas, elas estão compartilhando, as outras estão compartilhando, e nós estamos chegando a pessoas do mundo todo, e eu olho a pessoa dizendo, eu estou te vendo de Moçambique, eu estou te acompanhando da Austrália, eu estou te acompanhando do Brasil, estou te acompanhando da França. E eu tenho um êxtase, assim, quando às vezes eu abro os olhos e eu falo, uau, meu Deus, é isso! E aí eu sinto que isso é verdadeiro, isso é real. Há pouco tempo eu disse para minha esposa, eu entendo que a falta de conexão com a frequência que nós queremos é incongruência de estar na frequência errada. Eu não estou sendo de verdade, então eu não posso atrair pessoas de verdade. Você está sendo de verdade? E cada vez mais eu busco ser de verdade para eu atrair pessoas de verdade. Simples assim. Parece mais simples. E é. Pode ter no meio do caminho aqui, mas é mais simples. Mas é que não está acontecendo, queridão, bonitona, não vai acontecer amanhã. Vai acontecendo, porque a vida ela não acontece, ela vai acontecendo. Então, à medida que ela vai acontecendo, você vai sentindo esse acontecimento, você vai sentindo essa frequência mudar. É que hoje a minha frequência baixou, pô, essa semana baixou a minha. O que eu fiz? Fui dormir, no outro dia eu renovei a minha frequência, renovei com o Senhor, renovei ouvindo músicas de louvor, depois eu renovei trabalhando, depois eu renovei atendendo, depois eu renovei dizendo para mim mesmo, enquanto a última porta não fechar, que é a porta do caixão,
todas as outras eu consigo abrir. Pum! É isso. Essas palavras me fazem muito bem. Às vezes eu estou mal, no meio do dia, cansado. Fecho os meus olhos, respiro profundamente. Por falar em respirar profundamente, deixa eu aproveitar aqui para ensinar rapidamente. Escolhe um lugar para você se sentar. Eu gosto com música, tá? Meus fones de ouvido estão ali. Eu ponho o fone de ouvido, nada de músicas com voz, músicas, sons. Busca na internet mantras para relaxar, mantras budistas, aqui no YouTube você vai achar. Eu coloco um mantra lá, fecho os meus olhos e começo a inspirar pelo nariz, ou seja, eu puxo o ar vagarosamente e depois eu solto vagarosamente pela boca. Devagar, sem pressa, entrando e saindo, entrando e saindo. Esse entrar e esse sair faz com que eu me encontre em paz. Quanto tempo? Esquece o tempo. Tira aí 15 minutos, 20 minutos, mas esquece um pouquinho o tempo. Começa a pensar em você, desacelera. É sobre desacelerar desse externo. À medida que você vai sentindo o ar entrar e vai sentindo o ar sair, à medida que isso vai acontecendo, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? É prestar atenção no seu corpo. E aí você começa a idealizar. Começa a imaginar. Aí no azul escuro da sua mente começa a trazer. No começo, às vezes, você fica um pouco perdido, mas o que eu quero? E aí você começa a pensar. Eu estou acima do meu peso, hoje 19 quilos a menos, eu quero estar com 10 a menos. Então eu começo a pensar, ok, já começo, eu não me imagino magrinho, eu me imagino emagrecendo. Eu não me imagino milionário, eu me imagino enriquecendo. Eu não me imagino tranquilo, eu me imagino ficando tranquilo aos poucos. Eu não me imagino com todos os meus problemas resolvidos, eu imagino resolvendo um de cada vez. É essa a grande sacada, é nós fecharmos os nossos olhos, visualizarmos aquilo que nós queremos, colocarmos um sorriso no rosto, adequarmos aqui o nosso corpo e realmente permitir que toda essa sensação tome conta de nós. E ela vai tomando conta de você. E você vai sendo de verdade, vai criando uma verdade absoluta dentro de você. Não desfaça no meio do caminho, deixa ela ir, vai, continua. Inspira, expira, procura controlar. Uma pessoa ansiosa, ela respira como, gente? Pela boca. Ao corpo. Qual é a mensagem que ela manda pro inconsciente? Pé, 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 perigo, perigo. Para e começa a olhar para você e começa a imaginar o ar entrando. E quando você acha que ele está devagar, pensa assim, ó, dá para ficar mais devagar ainda. Aí diminui. Aí quando você pensar, dá para ficar mais devagar ainda. Aí você inspira, expira e dá para ficar um pouco mais devagar. E quanto mais devagar for ficando, mais em sincronicidade com você, você vai entrando. E essa sincronicidade, essa tranquilidade, essa paz, ela vai mandando a mensagem certa para você. E à medida que essa mensagem ela for vindo, você vai interiorizando aquilo que você quer e vai visualizando. E às vezes não é só visualizar você se vendo fazendo. É você se vendo. E outra, não é você aqui de olhos fechados, olha lá eu tô tão feliz naquele carro, tô tão feliz pegando aquele avião, não é sobre isso. É você sentir você. Incorpora o papel, vive esse papel que ele é verdadeiro, antecipe essa verdade para tua mente. E aí vá ser feliz. E aí vá fazendo, não vá se vendo, vai sendo. Tá entendendo? Vai sendo. E vai fazendo isso todos os dias. Outro dia, uma aluna de uma mentoria minha sobre liderança, seja líder da sua vida, ela me falou assim, mas Eric, me responde uma coisa, como é que eu vou sendo? Eu preciso, uma semana? Isso é pra vida, querida. Tu não quer uma vida épica, uma vida incrível, uma vida memorável, uma vida extraordinária, precisa fazer coisas extraordinárias. Então, faça isso para sempre. E aí ela me disse assim, nossa, mas para sempre? E aí, aqui eu quero te chamar a atenção nisso, porque é assim, para sempre mesmo. Tenho que tirar meu gato daqui, senão ele não para. Para sempre mesmo, para sempre. Faça para sempre, olha para sempre. Porque você não faz para sempre todos os dias as mesmas coisas, às vezes menos boas. Tem gente que para sempre perde a hora. Tem gente que é tão excelente num processo,
Vocês não têm ideia de como ela é excelente em perder a hora todos os dias, em deixar a casa desarrumada, desorganizada, em comprar tralhas, em gastar todo o dinheiro. Poxa, seja excelente em você. Tem gente que é excelente em falar mal do governo. Não faz isso. Tem gente que é excelente em só ver o lado negativo das coisas. Então seja excelente em ver o positivo. Seja excelente em ser de verdade. Seja excelente em estar com você. Seja excelente lendo um bom livro. Seja excelente com uma boa alimentação. Seja excelente nessa meditação. Seja excelente nessa visualização. Seja excelente fazendo todos os dias só um pouquinho a tua vida melhor. E aos poucos você vai começar a perceber que aquilo que você idealizou começa a se transformar em realidade. É sério. Eu não estou aqui brincando com você. Você começa a se imaginar num processo. Mas só que eu fazia muito isso na adolescência. Eu comecei minha vida muito cedo, minha vida de negócio, minha vida como pai. Fui pai muito cedo. E é muito curioso porque eu lembro de que eu tinha uma época da minha vida e eu era um grande seguidor do Joseph Murphy, do poder do subconsciente, e eu fechava os meus olhos antes de dormir, idealizava o que eu queria, eu ia lá, pumba, conseguia. E eu me perdi em algum momento da minha vida, é claro, porque as pessoas que eu andava, o ambiente errado começou a me dizer, mas isso é perigoso, isso é difícil, isso é complicado, isso é perigoso, isso é difícil, isso é complicado, isso é perigoso, isso é difícil, isso é complicado, é complicado, é complicado, é crise, é crise, é crise, cuidado, cuidado, cuidado. Eu comecei a andar com pessoas que dali a pouco eu já estava com medo, eu já estava na frequência do assalto, eu vou ser assaltado, na frequência, todas as frequências da escassez. E chega uma hora que você fala, peraí, por que eu era A e agora eu virei B? Porque eu me perdi em algum momento. E aí você começa a ser tudo menos de verdade. Você começa a ser tudo menos uma pessoa que realmente você quer ser. A vida é muito curta para você não ser exatamente quem você quer ser. A vida ela é altamente curta, extremamente curta, para você não ser exatamente quem você precisa ser. Então, por favor, apenas seja. Imagine, idealize. Só que começa, para você não falar que vai ser a vida toda, começa assim, ó. Durante 30 dias, eu todos os dias vou fechar os meus olhos, vou pôr uma música e vou idealizar alguma coisa de bom para minha vida. E de repente, de passar 30 dias, você renova para mais 30. Se você sente que você é mais resiliente, mais forte, faz logo como eu, vai para 90 dias. Eu agora estou num propósito, 90 dias mentalizando. 90 dias que eu estou mentalizando que eu estou pagando todas as minhas contas que estão paradas, de negócios que foram feitos errados, que quase me quebrou. É verdade, eu sou como você. Eu cometi alguns erros e estou aqui 90 dias mentalizando. 90 dias mentalizando meu fluxo financeiro subindo. 90 dias mentalizando que cada vez mais o online é poderoso na minha vida. Então essa mentalização, ela te ajuda muito, porque você começa a repetir, 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 e o cérebro precisa dessa repetição. Você precisa dessa repetição. A vida ao seu redor, ela vai cada vez mais precisar dessa repetição. Então, por favor, seja a sua melhor versão. Conta histórias boas para você. Eu vou finalizar, aqui já estou finalizando, te dizendo uma coisa. Nós somos regidos por histórias, e qualquer dia eu vou vir contar umas aqui. E a história que você conta sobre a desgraça da sua vida é o que está te regendo. Sobre os medos que você tem é o que está te regendo. Até pouco tempo o que regia a minha vida era o medo, agora o que rege a minha vida é a coragem. O que me rege a minha vida é a certeza do que eu estou fazendo, a certeza que eu estava perdido e me encontrei. Então, qual é a sua certeza? Quais são as suas verdades absolutas? Então, ao invés de reclamar, começa a contar para você mesmo o quanto poderoso foi meditar hoje, o quanto poderoso foi fazer as escolhas certas hoje, o quanto poderoso foi você falar com Deus hoje, o quanto poderoso foi você ajudar alguém hoje, o quanto poderoso foi você passar o dia sendo útil, o quanto poderoso você realmente cuidou de você, o quanto poderoso foi você não se preocupar com o que os outros pensam, o quanto poderoso foi você acordar da cama cedo, o quanto poderoso foi você olhar para a vida e dizer: a partir de hoje eu vou viver melhor. O quanto poderoso isso já foi há 30 dias atrás, e nesse momento da sua vida você já diz: que bom que todos os dias eu vivo de verdade. O quanto poderoso você já está entendendo o jogo da vida. O quanto poderoso você já é você. O quanto poderoso é. O
quanto poderoso você já é você. Beijo no seu coração.